Sabe aquela dúvida que sempre aparece nas aulas de biologia? Enzima e proteína. Dá para usar como se fosse a mesma coisa? Muita gente faz essa confusão, e é super normal. Mas a verdade é que existe uma diferença bem importante entre elas. Então, vamos mergulhar fundo nisso e esclarecer de uma vez por todas essa relação. A grande pergunta, então, é essa. Os termos enzima e proteína são intercambiáveis? A gente pode simplesmente trocar um pelo outro numa conversa? Olha, a resposta curta e direta é não. Mas a resposta longa, essa é muito mais interessante, porque ela mostra direitinho como a química da vida funciona. Vamos desvendar isso juntos. Para a gente poder entender a diferença, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o grupo maior. E esse grupo são as proteínas. Pense nelas como as verdadeiras moléculas mestras do nosso corpo, as protagonistas do espetáculo que é a biologia. Ok, o que é uma proteína, afinal? Imagine um colar de contas, um colar imenso e super complexo. Cada uma dessas contas é uma molécula chamada aminoácido. E o mais incrível é que com apenas 20 tipos diferentes de aminoácidos, a natureza consegue criar uma variedade absurda de proteínas, só mudando a sequência e o jeito que esse colar se dobra. É como um alfabeto molecular que escreve as instruções para quase tudo o que acontece no nosso corpo. E quando a gente fala que elas são versáteis, é versatilidade para valer. Elas são os tijolos do nosso corpo, como o colágeno, que dá firmeza para a pele. Elas são o sistema de entrega, como a hemoglobina, que leva oxigênio do pulmão para todo o resto. Elas são mensageiras, como a insulina, são até os nossos soldados na forma dos anticorpos. É uma classe de moléculas que literalmente faz de tudo um pouco. Beleza, já vimos que as proteínas são as faz-tudo do organismo. Mas e as enzimas? Onde é que elas entram nessa história toda? Bem, aqui está o pulo do gato. As enzimas não são uma categoria totalmente diferente. Elas são, na verdade, um tipo muito, mas muito especial de proteína. A palavra-chave aqui é catalisador. O que isso quer dizer? Pensa nas enzimas como as aceleradoras da vida. Elas pegam reações químicas que normalmente demorariam horas, dias ou até séculos para acontecer e fazem acontecer em frações de segundo. Sem elas, digerir o almoço seria um processo de anos. Elas simplesmente tornam a vida, com toda a sua velocidade e complexidade, possível. E aqui vai um detalhe super interessante, porque a biologia adora uma exceção que confirma a regra, né? Quase todas as enzimas que a gente conhece são proteínas. Mas os cientistas descobriram que algumas moléculas de RNA, que foram batizadas de ribozimas, também conseguem fazer esse trabalho de catalisador. É um detalhe, mas um detalhe fascinante que mostra a complexidade da vida. E aqui a gente vê a grande diferença. Se as proteínas em geral são como um canivete suíço, cheio de ferramentas diferentes, as enzimas são como uma chave de fenda de precisão. Cada uma tem uma única tarefa, um único alvo. A amilase, por exemplo, só sabe quebrar amido. Ela não vai nem olhar para uma molécula de gordura. A DNA polimerase só copia DNA. É essa especialização extrema que garante a ordem e a eficiência dentro das nossas células. Tá, a gente já entendeu que elas são super especialistas e super rápidas. Mas como é que elas fazem isso? Como essa mágica acontece? A ciência levou um tempo para desvendar esse mistério e a evolução do nosso entendimento sobre isso é bem legal. Por muito tempo, a ideia que dominava era a do modelo chave-fechadura. A enzima seria a fechadura, com um formato rígido, e o substrato seria a chave, que se encaixaria perfeitamente. Faz sentido, né? Mas, hoje, o modelo mais aceito é o do encaixe induzido. A analogia aqui é ainda melhor. É como calçar uma luva. A luva não tem o formato exato da mão, até a mão entrar. Aí ela se molda. A enzima faz a mesma coisa. Ela abraça o substrato, mudando um pouquinho sua forma para criar um encaixe perfeito. E é nesse abraço que a reação química é acelerada. É um processo muito mais dinâmico. Certo. Já entendemos o que são as proteínas em geral, o que são as enzimas em particular e até como elas funcionam. Agora a gente tem todas as peças do quebra-cabeça. Chegou a hora do veredito final. E a conclusão é esta, de forma bem direta. Toda enzima é uma proteína. Ponto. Mas o contrário não é verdade. Nem toda proteína é uma enzima. As enzimas são um subgrupo, uma especialização dentro do universo gigantesco das proteínas. E claro, a gente sempre lembra daquele asterisco ali do lado, das nossas amigas ribozimas, a pequena exceção que ajuda a gente a entender a regra. Para essa ideia ficar gravada na mente de vez, tem uma analogia da geometria que é simplesmente perfeita. Pense que as proteínas são como os retângulos, uma categoria bem ampla de formas.
Já as enzimas são como os quadrados. Todo quadrado é um retângulo, certo? Mas nem todo retângulo é um quadrado. É exatamente a mesma lógica. Simples e genial, não é? E para fechar, este quadro resume tudo de forma bem clara. Na categoria, proteínas são uma classe ampla, enzimas uma subclasse especializada. Na função principal, proteínas têm funções super diversas, enzimas são focadas em catalisar reações. E no escopo do trabalho, proteínas fazem milhares de coisas diferentes, cada enzima faz uma única coisa, que é acelerar uma reação específica. No fim das contas, uma é o time inteiro, a outra é o atacante especialista. Então, agora que essa relação ficou clara, fica a reflexão, né? Se as enzimas são essas especialistas que fazem a química da vida acontecer na velocidade certa, enquanto os outros processos vitais que estão acontecendo agora, neste exato momento dentro da gente, esses pequenos e poderosos catalisadores não estão trabalhando. A resposta é, em praticamente todos, orquestrando a sinfonia incrível que é estar vivo.